macho, o caba quis deixar a negada sem receber dinheiro durante 4 meses, 120 dias, com a medida provisória 927. Em vários artigos, aí tinha um artigo 18 que deixava assim escancaradamente que o empresário poderia não pagar durante 4 meses, contanto que ele desse um curso online. Você que estivesse lá online, recebendo o curso da empresa, o patrão podia passar esse tempo todo sem pagar. E aí como é que a galera ia sobreviver, né? Ele fez isso no domingo, na calada da noite. Aí quando foi na segunda-feira, a negada nas redes sociais, aí viu, vixe meu irmão, que negócio é esse aqui? A negada fez aquele negócio, o Ciro já ia entrar com ação no STF. Aliás, vai entrar na ação no STF. Voltou atrás, e aí ele revogou, quer dizer, ele cancelou apenas o artigo 18, que deixava claro que não ia pagar durante esses 4 meses. Só que tem um artigo 2, gente, cuidado com o artigo 2. O artigo 2 diz que no estado de calamidade pública, que é o que está acontecendo agora com o coronavírus, o patrão e o empregado, eles podem ter um acordo individual, onde terá preponderância, quer dizer, esse acordo será superior aos instrumentos legais e negociais, quer dizer, esse acordo que o patrão fizer com o empregado está além dos instrumentos normativos. E aí o cara pode chegar lá e dizer assim, olha, durante essa crise eu vou te pagar apenas R$200 por mês, tá beleza? Tá beleza, porque tá por cima aos instrumentos normativos legais. Eu vou pagar só R$50 por mês e acaba sendo a mesma coisa que era o artigo 18. Então muito cuidado, gente. E aí todo mundo pensando, vendo como é que vai fazer para poder comprar aparelhos, para poder dar suporte a todos que vão ficar infectados aí até abril, maio, junho com esse coronavírus. Então tentando aí conseguir dinheiro de todas as formas. E uma das ideias é taxar as grandes fortunas. É o quê? Menino, taxar as grandes fortunas. Houve bafafá aí, os empresários aí, o dono da Madeiro, o velho da Havana, o Justa, todos eles aí chegaram dizendo, rapaz, vai morrer pouco, gente, é só 5 mil, 7 mil velhinhos, deixa os velhinhos morrer. E aí o presidente chega logo um pronunciamento ridículo em rede nacional, dizendo que tá tudo bem. O bom é que ele ficou rindo, né? Tava quase sorrindo. Gente, estou aqui, mas tá tudo bem. Em nome do povo, né? O pior já passou. O Brasil estava preparado. O Brasil estava preparado aonde? Aonde que o Brasil estava preparado? O Brasil não está preparado nem agora o Brasil está preparado. E aí ele disse que pegou a galera lá da China, os compatriotas da China ligaram para cá e pediram para vir. Ele mandou, teve toda uma estratégia, uma comitiva e foi buscar. É verdade que foi buscar. De quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China. Mas não foi desse jeito não, viu meu filho? Porque o próprio presidente disse que não ia colocar a vida de 210 milhões de brasileiros por algumas dezenas. Se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. E aí, porque não tinha lei de quarentena, essas pessoas podiam vir para cá e sair para as ruas e contaminar todo mundo. Quer dizer, nessa época ele estava preocupado que ia contaminar todo mundo. Já do pronunciamento de ontem, não precisa se preocupar não. E aí no meio do pronunciamento ele também compara a Itália, porque a Itália não é o mesmo clima do Brasil, porque a Itália tem muitos velhinhos e aqui não tem e tal. Bem, é verdade que a Itália tem um clima que não é um clima que aqui no Brasil é comum, a não ser pro lado do sudeste e do sul. Mas sim, nós temos clima parecido com a Itália aqui também, viu filho? E nós também temos muitos velhinhos, melhorou a qualidade de vida nos últimos 20 anos. Sim, governos anteriores, quer dizer, pessoas que só conseguiam viver até 60 anos, hoje em dia chega aos 80. E nós também temos muitos velhinhos. Vamos ser bem práticos. Vamos para os Estados Unidos. Quer dizer que o maior centro econômico, lá onde está o capitalismo raiz, como Nova York, eles fecharam, está fechada a cidade, pessoas estão dentro de casa. Por quê? Porque eles acham que o coronavírus é uma gripezinha, é por isso que eles estão dentro de casa. Não, mas Nova York lá é frio e tal. Disney fechou. Disney não está perdendo dinheiro não, meu filho. Para não perder dinheiro. Então, todos os países que estão passando por esse problema, tá tendo também problema econômico. E as pessoas estão ficando em casa. Sim, mas depois a gente resolve isso.
Se todo mundo se ajudar, como está acontecendo aqui no Nordeste, tem empresários ajudando. Tem pessoas que não têm nem condições, como uma senhorinha que eu vi aí, acho que tinha 87 anos, acho que é do Maranhão, não sei, que essa senhorinha trabalha com confecção, tá fazendo máscaras para dar para os hospitais. Tem aí cervejarias ajudando, tem artistas ajudando, como o Xuxa, que doou aí 1 milhão para o SUS. Mas aí tem outros, né, que não, que estão preocupados com a economia, estão preocupados com o trabalhador, com o emprego do trabalhador. Isso é verdade, gente? É verdade não, minha. Tá mostrando aí o poder que tem o trabalhador. Que empresário não ganha dinheiro sozinho, não. Ele ganha dinheiro em cima do trabalhador. Mas aí, diante de uma situação dessa, em que as pessoas não vão trabalhar, tá aí o desespero. Desespero da galera da Ravan, do vai da Ravan, desespero aí do Madeiro, desespero aí de muitos que acham que o coronavírus é uma gripezinha. E o nosso presidente disse que é atleta. O homem é atleta. Não vi esse atletismo todo. Aliás, ele deixou bem claro que ele é um atleta quando ele faz a pó de frente. Daqui eu acho que aquilo não é a pó de frente, é uma pó de bunda. Ele fica com a bundinha assim pra cima, né, gente? Ele fica... Engraçado é que ele diz: pra que é que a criança vai ficar em casa se ela não faz parte do grupo de risco, né? Do grupo dos diabéticos, de que tem pressão alta, de quem tem mais de 60 anos. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? É verdade, meu amigo. Elas não apresentam essas características, não. Mas a maioria das crianças no nosso Brasil são criadas por pessoas mais velhas, porque os pais têm que trabalhar. Então, muitas vezes fica em casa com o avô, com a avó. Aí o menino vai pro colégio, fica contaminado, chega em casa, quem é que vai abraçar? Quem é que vai dar carinho? Quem é que vai dar banho? Quem é que vai dar comida? Os avós. Então você está disposto a colocar a vida dos avós, do seu pai, da sua mãe em risco? Porque só ele que não consegue enxergar a relação entre a criança e os avós e os velhinhos. Só ele mesmo que não consegue ver essa relação. Esse pronunciamento ridículo, porque o mundo todo, todos os países desenvolvidos, a Organização Mundial da Saúde, tá todo mundo errado. Quem tá certo é o presidente Jair Bolsonaro, que passou 30 anos aí dormindo sem participar ativamente das decisões do Brasil. Decisões que fizessem diferença, projetos que fizessem diferença. E aí ele vem dizer que tá preocupado com a economia, tá preocupado com quem tem dinheiro, preocupado com os grandes bancos, tá preocupado com os empresários que estão lá pressionando porque deram dinheiro na campanha dele, e deram aí, fizeram toda a estratégia para que Bolsonaro ganhasse. O coronavírus, gente, é real, não é fantasia, não é histeria. Quero parabenizar todos e principalmente aos governadores e o governador aqui do estado do Ceará, Camilo Santana. Parabéns por ter se antecipado e por todas as medidas, como não cobrar água de quem tem renda baixa, de falar aí com a empresa que distribui energia para não cobrar energia agora, só depois que passar tudo isso, e várias outras coisas. O Hospital Leonardo da Vinci aí que vai receber várias pessoas que tiverem contaminadas. Aí tem o PV, que é um estádio que tem aqui em Fortaleza, que também vai receber as pessoas contaminadas. E são vários governadores, eu falei do meu, mas são vários pelo Brasil todo. Parabéns a todos os governadores que tomaram a frente dessa pandemia e não estão pensando apenas na economia, mas também em preservar a vida humana. Se você ainda não é meu seguidor na página do Facebook ou ainda não é inscrito no meu canal, aproveita esse momento para ser meu seguidor da página e para se inscrever no canal no YouTube. E para se inscrever é só ir aqui, ó, se inscreve aqui, ó. E você que já é meu seguidor e queria que a gente fizesse mais vídeo, você pode nos apoiar com a plataforma Apoia-se. E lá você pode contribuir com o que você quiser e puder. Além do que, é super seguro. O link do Apoia-se, gente, tá aqui embaixo ou em cima, mas vai estar aí o link. Vá lá e faça a sua contribuição com o jumentinho.